O período das convenções partidárias agita o mundo político. Diversas legendas estão às vésperas de tomar uma decisão definitiva sobre os candidatos e alianças. Mas as costuras dos acordos ainda não chegaram ao fim. Seguem em ritmo intenso. Conversa comigo sobre esse cenário, especialmente em Minas, o jornalista, blogueiro e comentarista político Orion Teixeira. Bem-vindo, Orion. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com você. Orion, nós estamos assistindo o xadrez político aí a todo vapor, que tem como centro o MDB. Né? O MDB fez vários movimentos, tem garantido que a candidatura de Adalclever Lopes é para valer, que a comissão provisória que assumiu o comando em Minas está fechada em torno dele. Como é que você vê e está trabalhando, negociando apoios? Como é que você vê essa movimentação? Como é que você analisa MDB nesse cenário? Olha, Vivi, é uma postura correta de quem está em fase de negociação. Agora, é bem estranho porque que o MDB, assim que houve a destituição, a troca de comando, excluiu duas candidaturas, pré-candidaturas, que é de Leonardo Quintão, deputado federal, e do próprio Antônio Andrade, que era presidente estadual, vice-governador. Então, a própria comissão provisória, antes da convenção, passou a considerar apenas a candidatura de Adalclever Lopes, o presidente da Assembleia Legislativa, como pré-candidato, como objeto de negociação com outros partidos na busca de alianças. O que o MDB tem para oferecer é um precioso tempo de televisão, que em campanha eleitoral é algo muito valioso no sentido de que você tem mais oportunidade e capacidade de levar sua mensagem para todo o interior num estado continental como Minas Gerais, de 853 municípios. Então todo mundo está atrás do MDB, a grande noiva da sucessão, em função desse potencial que ele tem, desse valor que ele tem nessa hora de negociação. Não acredito que ele tenha, por exemplo, potencial eleitoral de votos para eleger um governador. Pelo menos não se preparou para isso. Então, é um partido que tem capilaridade, tem estrutura, tem penetração no interior, tem nomes de cacifados eleitoralmente, né? Mas ele não se preparou, não se organizou. Mas o que seria se preparar para isso? É definir que teremos candidatura própria, por exemplo, e a partir daí começar a organizar o partido nesse sentido. Hoje o MDB é uma bagunça, porque as comissões provisórias ou comissões municipais que foram feitas, aquelas comissões que vão gerar os delegados que vão votar nessa convenção, ninguém sabe quem são e quem os indicou, quem os montou. Parece que até o momento o que se sabe é que o ex-presidente destituído aí, o Antônio Andrade, é que formou todas essas comissões, teria o controle sobre ela, né? E que a maioria das comissões pelo interior. Se daria para ele a condição de vencer uma convenção estadual, a convenção do MDB. Agora, com a saída então, dele... o que esperar dessa convenção, que é no dia 5? Eis o mistério da fé. A comissão provisória que comanda o Estado, que comanda o MDB no Estado, diz que o candidato é Adalclever. Se Toninho Andrade, que virou o grande adversário interno dentro do partido, foi destituído, tem o comando das comissões pelo Estado, a maioria das comissões pelo Estado, né, que correspondem ali às cidades, o que pode se esperar dessa convenção? Uma grande bagunça, uma outra intervenção, já que houve uma intervenção nacional, pode muito bem haver aí uma intervenção estadual sobre essas comissões municipais que também são provisórias. Então ninguém sabe o que vai acabar, o que vai dar essa decisão da convenção. Muito provavelmente eles podem aprovar a delegação para essa comissão provisória de definir se haverá candidatura própria e que tipo de aliança irá fazer. Porque o que as bancadas querem, as bancadas federal de 6 deputados federais e a bancada estadual de 13 deputados, o que eles querem é a reeleição deles, eles não querem a morte política no dia 7 de outubro. Então eles buscam essa sobrevivência por meio de alianças fortes, alguém que possa trazer mais votos para ajudar a eles se reelegerem. O que seria uma aliança forte? Só para a gente entender quais são os movimentos que o MDB faz, porque como ele está fazendo diversos movimentos em direção a diversos prováveis parceiros, então eu queria que a gente analisasse esse quadro, porque nós vamos entender a posição de cada um e também o que É difícil entender a posição de cada um e que ela possa convergir em uma posição. O que o presidente novo do MDB tem perguntado a cada interlocutor dele é qual que é a lista
de deputados, candidatos a deputados federais e estaduais que vocês têm aí. A partir daí, eles se interessam ou não por essa aliança com a ligação. Eles não querem quem seja muito bem votado. Eles querem aqueles partidos, como o PT, por exemplo, é aliado preferencial deles. Tem muitos candidatos, muitos pré-candidatos, e são bem votados em suas regionais, mas não conseguem eleger um deputado, mas formam o conjunto, o coeficiente eleitoral suficiente para dar a eles a condição de voltar a se reeleger. É isso que explica, não é? Há sempre a suspeita de que o que se deseja mesmo é a reedição da aliança que se deseja no caso, MDB, com o PT. No caso, os por exemplo, deputados, com o PSDB eles não têm interesse a reedição algum. Da aliança eles com não têm o PT. interesse nenhum em fazer uma aliança com o PSDB, porque o PSDB tem muitos deputados que são muito bem votados. Então, nesse momento, eles pedem a vaga. Quando você se une a um aliado, a um outro parceiro que seja muito bem votado. Então eles precisam pulverizar essa votação, de forma que eles sejam os mais votados e na hora de formar o bolo eleitoral, o bolo da votação, acaba favorecendo a eles mesmos. Mas no discurso, a gente não vê esse movimento em relação ao PT. É muito PT. técnico, é uma matemática eleitoral que só o deputado sabe o que ele precisa para voltar para o plenário. Mas a gente não está vendo nem no discurso, não é? A gente está vendo o quê? Movimentos ainda de bastidor, na busca de uma aliança com o PSB, por exemplo. Há grupos dentro do MDB que gostariam de ter uma aliança com o DEM, de Rodrigo Pacheco. É o grupo do Antônio Andrade. Que é o grupo do Antônio Andrade. Já um grupo que parece que está mais alinhado com a comissão provisória, que comanda o partido, está fazendo movimentos em relação ao PSB. Como é que você vê, assim, de concreto esses movimentos? O que tem de concreto, o que tem de possível em relação a esse raciocínio de formação de uma chapa proporcional forte que reeleja os deputados do MDB? O que eu vejo de concreto até o momento é só isso. É a bancada federal e estadual se movimentando, buscando, em primeiro lugar, uma reeleição com o PT. Não sendo possível, buscam outros parceiros como o PSB e partidos, digamos, o PV, por exemplo, que possam trazer votação que sustentem esse coeficiente eleitoral que eles precisam para se reeleger. Mas eu não vejo eles preocupados com uma aliança para a candidatura majoritária, para eleger o governador, enfim, ou eleger outro parceiro governador. Eles estão preocupados em atrair aquele conjunto de votos que seja suficiente para a reeleição deles. Então, o que significam conversas do tipo, o MDB estaria interessado em atrair Márcio Lacerda como candidato ao Senado, numa composição de chapa com Andal Clever como candidato ao governo do Estado. De onde sai esse discurso? Olha, sai da mesa da negociação, porque você não pode entrar numa pauta dessa sem esse objetivo, sem essa conversa, porque senão a coisa não prospera. Você precisa ter esse elemento de desejo, que é a candidatura ao governador ao Senado, mas o que eles querem mesmo é a volta para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. Os deputados, eu acho como um todo, eles têm como prioridade isso. E na bancada estadual, por exemplo, eu não vejo assim, eles vejam mais dificuldade deles em assumir essa posição, porque eles têm uma aliança próxima aqui com a Andal Clever. Ficaria mais constrangedor a eles ainda dizerem não para a Andal Clever, de não apoiar a sua própria pré-candidatura e candidatura ao governador. Não é projeto do MDB assumir o governo de Minas Gerais. Agora, essa intervenção nacional no MDB estadual favorece, beneficia de alguma forma Fernando Pimentel? Assim, a princípio eu acho que sim, porque ela foi motivada exatamente por conta dessa não edição de uma aliança que os favoreça. A bancada federal quer esse resgate, essa reedição da aliança com o PT de Pimentel, do governador Pimentel, que é pré-candidato à reeleição de si mesmo. Então, se não sendo possível, eles estão buscando essas alianças que possam favorecer. Mas até o momento, como ninguém mais pode oferecer as facilidades que uma aliança que o PT tem, eu acho que, no momento, após a candidatura da Andal Clever ser discutida, rediscutida, se for viabilizada ou não, a tendência deles, em segundo, no plano B, seria buscar a reeleição com o Pimentel, porque o próprio Márcio Lacerda não parece muito certo do que é nesse momento. Nós estamos aí há quantos dias das eleições, né? Não vou dizer nem meses mais, menos de 3 meses, e Márcio Lacerda, às vezes ele é comentado, ele é cotado para ser vice-presidente da República na chapa de Ciro Gomes, senador na chapa aí do MDB, senador na chapa do PT, enfim,
quem tem muita candidatura acaba não tendo nenhuma, né? Mas essa indefinição não é praticamente generalizada? Nós podemos fazer exceção aí, talvez, ao PSDB, que já conseguiu organizar quase que completamente o campo político dele, e o PSDB nacional, pelo menos, conseguiu atrair o Centrão, né? Mas a gente vê uma instabilidade, um quadro indefinido em quase todos os partidos, não? Há limites para isso, né? Uma candidatura como a de Márcio Lacerda, de Adalclever, por exemplo, Rodrigo Pacheco, elas não podem ficar nesse campo da instabilidade. Qual que é o limite? O limite é de você inviabilizar a sua própria candidatura, porque Pimentel, quando havia essa boataria de que ele não seria mais candidato a governador, que seria a Dilma que assumiria, ou que outro nome assumiria essa candidatura, ele tratou logo de resolver essa questão, superar isso aí e colocar uma pedra sobre esse assunto. Então lançaram Dilma como pré-candidato ao Senado, então ninguém mais falou que ela seria candidata a governadora no lugar de Pimentel. Enfim, você tem que dar meios de que a coisa caminhe numa direção única. Então, a Anastasia, sabemos que o senador Antônio Anastasia, ele é pré-candidato do Tucano e que no sábado agora, neste próximo sábado, ele vai ser homologado pelo partido, PSDB e seus aliados. O PT da mesma forma. Então, não existe mais essa controvérsia dentro do PT e do PSDB de que os candidatos não serão, de um lado, Fernando Pimentel, e de outro lado, Antônio Anastasia. Acho que caminhamos para essa polarização. E o risco maior é de que a coisa foi ficando tão esvaziada que estamos repetindo, reeditando essa polarização que há mais de 12 anos faz essa disputa em Minas Gerais e impedindo aí, por exemplo, o surgimento de uma terceira via, que seria um Márcio Lacerda, um Rodrigo Pacheco, enfim, inviabilizando essa terceira alternativa. Agora, essa polarização, o clima, os ânimos continuam bastante exaltados, não é, na política nacional. A gente ainda tem um clima de crise política, um governo central bastante combalido, enfim, uma situação econômica do país, né? Exatamente, um governo em contagem regressiva, que tudo isso alimenta essa polarização, né? Esses polos aí que tem um enfrentamento, inclusive no dia a dia, as pessoas no dia a dia se enfrentando. Isso não pode acabar favorecendo quem corre por fora? No caso, por exemplo, de Minas Gerais, um Lacerda ou um Rodrigo Pacheco, caso eles, um deles ou os dois caminhem até o final e se tornem candidatos de fato? Poderia, né, se houver aí abre-se uma avenida em que essa terceira via pudesse trafegar, mas você não vê clima para isso aqui. A situação está tão polarizada entre PSDB e PT que parece que não vai haver outra oportunidade. Um estado como Minas Gerais ele é muito grande, então as pessoas têm que viajar, têm que ficarem conhecidas, então tem que ser pelo menos conhecidas. Se tivesse, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, nessa disputa, ele poderia ser a terceira via porque ele é muito conhecido em todo o estado de Minas Gerais, pela trajetória que ele teve de dirigente esportivo. E ao passo que outros que não são conhecidos, é muito difícil eles chegar em cada região de Minas Gerais, ficarem conhecidos da noite para o dia e tornarem-se competitivos. Então não existe, e a televisão vai definir isso aí, porque a televisão vai trazer esses candidatos, vai apresentar suas mensagens. Não existe outro meio, nem mesmo as redes sociais, capaz aí de fazer com que essa pessoa possa pulverizar, possa ter essa capilaridade de ficar conhecido rapidamente em apenas 3 meses. E os políticos trabalham para cada vez mais reduzir o tempo de campanha para não dar chance a essa renovação, aos novos que querem entrar na política. Não há espaço para isso, não há tempo para isso, não há meio de divulgação desses novos nomes, novos projetos. A gente está ouvindo muito essa discussão em torno de alianças, girando em torno do MDB por causa dos fatos recentes, da questão da intervenção aqui e dos movimentos que o partido está fazendo na busca, né, como você mencionou, na busca de fazer aliados, de se viabilizar, principalmente na chapa proporcional. Mas a gente tem ouvido pouco sobre a movimentação e as perspectivas de aliança do PT de Fernando Pimentel. Como é que é a sua impressão? Porque o Pimentel tem aparecido sempre no noticiário associado às dificuldades que o governo de gestão, né, do Estado enfrenta, a administração
do governo estadual, as dificuldades de caixa, atraso de pagamento, enfim, a luta para conseguir dinheiro para honrar compromissos. Como é que você está vendo a candidatura, a pré-candidatura de Fernando Pimentel à reeleição? Com muita dificuldade, porque são problemas insanáveis no período que ele tem para concluir o governo e se apresentar para pedir mais 4 anos. Por que vou te dar mais 4 anos de governo? Então, as dificuldades são enormes na área de gestão. Ele está tentando agora na Assembleia Legislativa aprovar alguns projetos que podem trazer algum fôlego para ele nessa reta final, como o projeto da securitização da dívida, em que ele renegocia a dívida ativa com dos credores junto a bancos. Isso pode gerar coisa de 3 bilhões de reais de maneira mais rápida. Tem um empréstimo dos precatórios, outros 2 bilhões de reais. Não conseguiu viabilizar na Assembleia Legislativa a aprovação do projeto da venda de 49% da estatal do Nióbio, a Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Isso, muita dificuldade política também a partir desse rompimento que ele teve com o principal aliado, que foi o MDB. Então essas dificuldades... Mas nós tivemos aí um destravamento da pauta, isso quer dizer alguma coisa? Houve um respiro, exatamente esse respiro que está trazendo aí para ele essa condição de voltar para o jogo, de ter um pouco de fôlego com esses projetos que eu disse aqui. Não conseguiu o da Codemig, mas está conseguindo o da securitização da dívida, que é um projeto corriqueiro, comum de Estado, assim como também o de se fazer um empréstimo. Agora a venda de um estatal, vender um patrimônio é mais complicada e mexe com vários interesses. Ele não conseguiu convencer seus próprios aliados e a oposição conseguiu crescer nesse momento aí, até porque ela já vem crescendo desde que o senador Antônio Anastasia assumiu a pré-candidatura, e aí isso aí deu um crescimento da oposição de criar uma expectativa de poder para janeiro próximo, né? Como você lembrou, o senador Antônio Anastasia vai ser homologado dia 28, no próximo sábado. Deve ter a presença aqui do pré-candidato à presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, o ex-governador Geraldo Alckmin. E Aécio, será que vai participar dessa convenção? Será que já convenceram ele a não participar? Pois é. Não acredito que ele venha para essa convenção. Porque há teorias diversas sobre as possibilidades. Ele era um pré-candidato natural ao Senado. Tudo indica que ele deve recuar dessa posição, de não ser por várias razões. Além das próprias razões de ter 9 inquéritos contra ele no Supremo Tribunal Federal, um processo já no qual já virou réu, outros desceram para Minas Gerais, enfim, são situações pessoais que complicam, são obstáculos à reputação dele de recuperar essa reputação rapidamente e conseguir se reeleger. A votação para senador é uma votação majoritária, de mais de 5 milhões de votos. Ele teve 8 milhões, se não me engano, na última eleição dele, em 2010. Então, você veja bem, além disso, existem condições políticas que incomodam o atual comando nacional do PSDB. A condição que a Anastasia colocou para voltar para ser candidato era de ter ampla liberdade de escolha da sua própria chapa. Em outras palavras, ele não quer ter a presença de Aécio ali nessa chapa majoritária. E também ele cobrou a independência para montar sua própria equipe. Leia-se, então, mantém distância da primeira irmã, da ex-primeira irmã Andréa Neves e de sua equipe. Então, enfim, é uma condição de independência que a Anastasia buscou para dar um distanciamento, porque carregar Aécio Neves e acompanhar Aécio Neves nessa campanha será o grande desafio de Anastasia se explicar e se apresentar como um candidato, um governador viável em Minas Gerais. A oposição no Estado tem defendido, enfim, expressado que a Anastasia hoje tenha um pré-candidato com uma situação confortável. Como é que você vê a aliança que ele fez e as perspectivas dele? As alianças não frente são... ao governador, que, como você mencionou, deve polarizar o jogo e ter o governador Fernando Pimentel como o principal adversário. As alianças que ele fez estão dentro do campo político do PSDB, então não tem nada ali de excepcional. A aliança que vai ter que se explicar durante toda a campanha vai ser a proximidade que ele sempre teve com o senador Aécio Neves, de quem já foi vice-governador, de quem já foi um aliado de primeira hora. Isso vai ser cobrado durante a campanha. Ele vai ter que se explicar qual a razão desse alinhamento ou distanciamento que ele tem hoje com o senador Aécio Neves.
E rejeitar também a pecha de apadrinhado político de Exatamente, Aécio porque ele Neves, não que só já é rejeitou, um aliado, como foi uma criatura. Ele foi criado pelo próprio governador Aécio Neves e ganhou vida própria no governo, depois no Senado, mas existe essa proximidade muito forte entre eles. Só para a gente não deixar de falar de forma um pouquinho mais ampla do cenário nacional, para a gente encerrar, nós vimos aí o movimento da semana passada para cá, do Geraldo Alckmin, de fechar, de conseguir um apoio, ainda que não é totalmente oficial, mas um apoio dos partidos que formam o bloco do Centrão. No Congresso, aí, PR, PRB, Democratas, PP, PP. Democratas e Solidariedade. Né? Qual que é que impressão que ficou, né, desse arranjo que Alckmin consegue e também desse momento do cenário político que nós temos o PT sustentando a figura do Lula e como o candidato à presidência, Lula que está preso há mais de 3 meses, Ciro Gomes que perde terreno, perdendo o Centrão, a possibilidade de se alinhar pelo menos a parte do bipolar, Centrão. né? Mas enfim, como é que você está enxergando esse cenário? Eu acho que a sucessão presidencial continua ainda embaralhada, né? E esse embaralhamento tem dificultado a sucessão mineira também. Que veja bem, alguns presidenciáveis querem ter um vice de Minas Gerais. Por exemplo, o próprio pré-candidato tucano, Geraldo Alckmin, está buscando ter como vice o empresário Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que sempre foi aliado do PT de Lula. Enfim, parece que já deu uma posição negativa a essa adesão, porque ele está no PR, que é um partido que faz parte desse centrão, que vai apoiar a candidatura presidencial de Alckmin. E também Josué está sendo cotado, convidado para ser vice do próprio Pimentel no PT, reeditando essa aliança do Alencar e dos Alencar com o PT em Minas Gerais. Parece que é uma tendência aí de evoluir para essa aliança com Pimentel ou não participar até porque o da sucessão. Parece que já tem Aqui adiantado as tratativas com o PT para fechar Minas Gerais. Com o Pimentel. Então a sucessão presidencial ainda tem outros elementos, como por exemplo o Ciro Gomes não conseguiu o apoio do Centrão, então ele está mudando o discurso já mais para o centro, à esquerda, tentando uma aliança com o PSB e buscando a simpatia dos petistas. Então, ao buscar essa aliança com o PSB, o nome de predileção dele, preferencial dele, seria do ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que já foi um aliado dele, já foi ministro executivo, secretário executivo do ministério que o Ciro participou no governo Lula. Enfim, teria essa opção de ter um vice de Minas Gerais, assim como também o próprio Jair Bolsonaro, do PSL, que foi homologado no domingo. Ele tem como alternativa aí ou a advogada Janaína Pascoal, que foi uma das autoras do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e também o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é do mesmo partido e está ali sempre apoiando ele nessa caminhada presidencial. Então, são 3 situações aí que podem envolver Minas Gerais mexendo na sucessão, no tabuleiro da sucessão mineira. Então, a sucessão presidencial, até agora, nós temos 5 candidatos definidos. Desses 5, apenas 2 definiram os vices, que é o Guilherme Boulos, do PSOL, que é uma chapa puro sangue, a vice a Sônia do próprio PSOL, assim como a Vera Lúcia, do PSTU, também terá um vice do PSTU, não farão nenhum deles, quer dizer, pelo menos o PSTU não vai fazer aliança, não sei se o PSOL fará alianças ou não. O PCdoB pediu, em nota pública nesse último domingo, uma união das esquerdas, né, envolvendo o PCdoB, o PSOL, o PSTU e também o PT, contra esse avanço aí, essa ofensiva do Centrão, do Geraldo Alckmin. Então, esses outros nomes que nós citamos aqui buscam os seus vices, não conseguiram, porque estão isolados. Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, enfim, Paulo Rabelo de Castro, eles não conseguiram fazer alianças, por isso estão sem vice até o momento. Então, até o momento, porque nós também estamos em plena efervescência, processo prazo, de definição. De definição, até o dia 5 são as de agosto. convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, e ainda assim, até dia 5 de agosto, a convenção pode se realizar e dizer o seguinte: olha, delegamos, otorgamos a delegação para a comissão provisória resolver até o dia 15 de agosto com quem nós vamos caminhar nessa eleição presidencial ou estadual.
E aí registra-se nesse 15 de agosto, sim, o nome definitivo que tiver E no caso do né? ex-presidente Lula, tem essa indefinição, porque é um processo também jurídico que caminha ao lado do político, né? Mais forte para ele, os obstáculos jurídicos são mais fortes para ele, e ele tem, em agosto, um pedido de habeas corpus parado na gaveta lá da presidente do STF, Carmen Lúcia, que tem que colocar em votação se ele vai ganhar liberdade ou não, e depois, sendo registrado como candidato presidencial, aí é a vez da Justiça Eleitoral avaliar se o registro dele pode ser efetivado ou não, em função, por exemplo, da ficha da lei da ficha limpa. Não é tão né? automático como Exatamente, gostariam é um alguns. processo. Né? Orion, muito obrigada Um prazer. por você ter vindo mais uma vez ao Mundo Político conversar com a gente. Estamos à disposição. Eu conversei com o jornalista, blogueiro e comentarista político Orion Teixeira. Nós falamos aqui principalmente do cenário de Minas, nesse momento que nós estamos em pleno período das convenções partidárias eleitorais, que vão escolher candidatos, que vão definir alianças, enfim, vão fazer as suas escolhas. É um período, então, como nós dissemos agora, vai até dia 5 e ainda tem a possibilidade de haver alguma mudança até 15 de agosto, quando há o registro final de cada partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí, essa conversa muito boa com o Orion. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.